esse número, 22 gols e 22 assistências de Cauli no Bahia, te impressiona? É uma peça fundamental para o elenco? Ou não? É de se esperar que esse número de um cara de investimento que a gente fez dele é aceitável ou é acima da média? Queria que vocês dois falassem um pouco sobre seu sentimento com o Cauli nesta temporada, porque o torcedor tem uma leve impressão de achar que o Cauli de 2023 a gente não vai enxergar mais, que o melhor Cauli que a gente viu foi de 2023. Eu queria que vocês dois começassem a falar sobre isso, sobre o Cauli, e depois eu passo para a Mugni. Assim, MG, é o seguinte, esperar o Cauli de 2023, eu particularmente não espero. Eu espero um Cauli próximo, mas não igual a 2023. Até porque quando ele veio no campeonato em 2023, ninguém o conhecia, entendeu? Então, até para você saber as valências deles, as deficiências técnicas dele, que todo jogador tem seu positivo e seu negativo, os adversários começaram a estudar a dinâmica do jogador. Então você vê que Cauli é um jogador que tem um passe refinado, que eles têm drible, tem repertório de drible, entendeu? Então, assim, esperar o Cauli 2023, onde ninguém o conhecia, para mim isso não vai acontecer. Porém, eu tô achando que ele tá melhorando bastante referente a 2024, onde o futebol dele decaiu bastante, onde ele não conseguiu desempenhar sua função tática, sua função técnica como jogador, de maneira que Rogério Ceni depositou toda a confiança nele, sendo que o time jogava para ele, praticamente. Então, assim, é um jogador que tem sua importância, entendeu? Pode ter lampejos daquele Cauli de 2023, que isso ajuda bastante. Porém, acredito que, referente ao ano de 2024, ele está melhorando bastante e pode chegar próximo, assim, daquele Cauli de 2023. Mas para mim é um grande jogador, entendeu? Para mim ele é um grande jogador e tem muito a contribuir do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que o Bahia vem a disputar, a própria Libertadores, entendeu? Eu, É eu, assim que eu eu, penso. eu tenho um sentimento de Cauli que eu acho que ele joga muito bem em jogos internacionais, especialmente fora de casa. Você vê Cauli, para mim, Cauli foi essencial para a classificação da pré-Libertadores, passada para a Libertadores para a Libertadores. Acho que o que ele fez, garantindo um triunfo, garantindo um empate, na verdade, lá contra o The Strongest, minimizou muita pressão que ele poderia ter dentro de casa na volta. Mas eu queria saber de você, Flávio. 22 gols, 22 assistências, peça fundamental e muitas das vezes entrando no segundo tempo. O que você tem a me dizer de Cauli dessa trajetória, especialmente nesse ano? Cauli, ele é um jogador que ele jamais vai passar desapercebido. Então, é bacana que vocês toquem nesse ponto, porque eu prefiro falar 1000 vezes de Cauli do que o meia do Bahia 2011, 2010, que são meias que não marcaram época, né? 2011, o Mugni falou aí, foi o ano do acesso ao Bahia da Série B para a Série A. Nós tivemos Moraes como meia, né? Nós tivemos o nosso zagueiro Nem, capitão, que é meu amigo. Um abraço para o meu amigo Nem, zagueiro capitão. Então, o Cauli, ele é um jogador que ele ascendeu no elenco do Bahia como uma grande surpresa dentro do elenco, porque ninguém conhecia Cauli ao certo. Ele veio de temporadas no exterior e chegou aqui e só faltou chover, né? Então, para quem não esperava nada de um cara como o Cauli e entregou o que ele entregou em 2020, 2023, pô, ele é o Deus, né? Então, quando ele decai, ele tem um declínio no seu desempenho técnico em 2024, todos nós ficamos frustrados, né? Um pouco chateados e não entendendo por que Cauli estava com aquele desempenho abaixo da sua apresentação em 2023. Agora, veja bem, o que esperar de Cauli? Cauli é um jogador que ele tem um toque genial, né? Quando o Bobô voltou a jogar no Bahia, depois da sua aposentadoria, todos nós sabíamos que era melhor Bobô parado durante 90 minutos e dar um passe decisivo para gol do que ficar sem Bobô. Não sei se vocês recordam dessa volta de Bobô da aposentadoria. Bobô que jogou no Bahia em 88, 89, saiu do Bahia, fez carreira no São Paulo, no Flamengo, depois se aposentou, voltou a jogar bola e contribuiu aí 2, 3 anos ainda na sua carreira para o Bahia. Se eu não me engano, acho que o último clube que ele jogou, fora aqui da região, foi o Fluminense, né? Acho que ele voltou do Fluminense e veio pro Bahia para encerrar a carreira já, né? Exatamente. Isso. Então, Bobô,
Quem você prefere no jogando no Bahia? Um cara como Bobô ou um cara como eu, por exemplo, que é um perna de pau? Então, é melhor você esperar algo de um cara que tenha a contribuir do que não tem. Agora, o que é que o Josemar falou aí, que ele não falou com essas palavras, mas eu vejo que isso tem muito da torcida, assim, né? Cauli é um cara muito frio. Ele é um cara que ele não sente muito a pressão. E aí, talvez, MG, encaixe com o que você falou aí do ponto de vista dos jogos internacionais. Ele não é um cara que sente pressão. Você viu que o Janderson do rival, do ex-rival, tomou 2 gritos aí da torcida e já fez coraçãozinho. Então é um cara que já sentiu a pressão e já escoou. E ele não sente pressão. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. Porque nós, torcedores do Bahia, nós queremos ver o cara vibrando, queremos ver o cara com raça, dando carrinho, brigando, discutindo, indo, disputando todas as bolas. Então, o que esperar um cara como o Cauli? Eu espero que ele demonstre o que ele tem demonstrado. Precisão nos passes, comprometimento com o jogo, atitudes, principalmente atitude. Mas ele tem que ter a consciência de que ele é um cara importante para o grupo. Eu, Flávio, não dispensaria Cauli de jeito nenhum para outro clube brasileiro. Não dispensaria. Para o Botafogo, de jeito nenhum. É uma temeridade fazer isso. Agora, Rogério Ceni pensa dessa forma também. E Paiva, eu queria ter Cauli lá. Isso significa que Cauli é um cara com valor. Né? Agora, a gente comparar, viu, Josemar, o Cauli com o 2023 é muito ruim. Eu entendo que a gente compare, e eu também comparo, porque eu sou um torcedor também, obviamente, né? Mas com certeza Cauli ele vai ter ainda altos e baixos, vai ter talvez mais altos do que baixos. E o elenco do Bahia hoje é muito mais completo do que o 2023. E o melhor que o 2024. Então, essa mesclada de elenco aí, um cara como Caio Alexandre junto com ele, Everton Ribeiro fazendo coaching de Cauli. Imagine Everton Ribeiro do meu lado, pô, Flávio, faça assim, faça assado, não faça isso, vou dar um passe pro lado, recua a bola, toque em mim. É um privilégio ter Everton Ribeiro do lado. E Cauli vai crescer muito, viu, MG, com ele, com certeza absoluta. E gostei do ponto que você falou. E logo para passar a palavra para Mugni, ele acabou saindo. eu queria saber dele sobre essa consciência. Enquanto ele não chega, eu passo para o nosso parceiro aí, Josemar. Acredito que o Bahia sabe do valor dele, tanto é que não dispensou ele. Já vieram várias propostas, tanto do Palmeiras quanto do Botafogo. E o Bahia optou em continuar com ele, porque sabe da importância dele desses momentos ímpares que ele acaba dando e mudando da água por vinho o resultado do Bahia. Eu queria saber de você qual é a falta, o que vocês acham dessa consciência para com a torcida? Porque dele com o clube, dele com a carreira, com as pretensões dos resultados, eu acredito que ele está muito bem resolvido, ele e o clube. Mas qual o motivo, queria saber de vocês dois, qual o motivo do torcedor do Bahia pegar tanto do pé, geralmente em um jogador do elenco tem que ter essa pressão. Tem que ter um jogador no Cristo. Eu lembro do Patrick de Luca, era o cara que a gente, mesmo jogando bem, a gente via a gente criticando. O Iago Felipe, depois do Iago Felipe se jogou essa atenção para Rogério Ceni, com um treinador com 2 derrotas, e a gente ouvia no chat, fora Rogério Ceni burro. Cauli, esculhambava Cauli há semanas atrás. Semanas não, há dias atrás. Eu queria saber de vocês, se vocês são um pouco mais experientes, o porquê o torcedor tem essa corneta acima do normal, a ponto de jogadores que quando saem do Bahia se performam muito bem e falam, que já citaram várias vezes, é difícil jogar no Bahia. A pressão, acho que até a estrutura da Fonte Nova é muito perto do gramado, depois dessa nova estrutura, e traz uma pressão acima do normal que pode até, às vezes, atrapalhar. Quer saber de vocês o que falta para o Bahia mudar essa chave para ser um torcedor que apoie, independente de quem esteja usando a camisa, coisa que aconteceu no último jogo da Libertadores, do Bamu aplaudir e chamar o nome de todos os jogadores, um por um, do goleiro até o centroavante. O que falta essa mudança de chave? Será que o torcedor do Twitter e o torcedor do setor oeste acabou inflamando os torcedores em si, nesse tom, além da crítica? Passo a bola para vocês dois. Eu acredito, MG, que seja uma questão cultural mesmo. Acho que da torcida brasileira em geral, do torcedor brasileiro em geral. E aqui no Bahia não é diferente. O Bahia é uma torcida de massa, né?
que todos opinam sobre como jogar, como o Bahia deve se comportar contra outro adversário, então acredito que seja mais uma questão cultural mesmo. A partir do momento que os jogadores começam a desempenhar um bom futebol e o Bahia vem a ter resultados positivos, aí a torcida abraça, a torcida vai para o estádio, incentiva, entendeu? A partir do momento que a equipe cai seu desempenho técnico, começa a perder jogos com equipes fracas tecnicamente em relação ao time, aí a torcida vai e pega no pé, e por isso mesmo tem que pegar um para Cristo, né? Tem que botar a culpa em um só. Mas essa questão é uma questão cultural mesmo do torcedor, tanto o torcedor brasileiro como especificamente o torcedor do Bahia, né? É uma questão cultural, eu acho. É mais nesse sentido. É o que eu penso, né? E você, Flávio? Rapaz, o Josemar falou uma coisa que é impressionante no Bahia, né? Você vê que a questão cultural transcende gerações. Eu estava aqui tentando resgatar quando foi o jogo Bahia e Palmeiras, que o irmão de Zé Carlos, Juninho, que foi meia do Bahia, acabou com o jogo. O Bahia tinha um meia chamado Juninho, que é irmão de Zé Carlos. Zé Carlos, campeão em 88. O próprio Zé Carlos, quando ascendeu ao Bahia, ele quer igual a gente, tá? Torcedor do Bahia também, de arquibancada e tudo mais. Ele foi pro Bahia já tarde, com 18 anos, e errou 2 passes e jogava com o Cláudio Adão. Imagine, Cláudio Adão do lado. Errou 2 passes, a torcida começou a pegar no pé de Zé Carlos. Olha, Zé Carlos, não é nem um Caulino, é Zé Carlos. E aí o treinador tirou o Zé Carlos do time. Tirou o Zé Carlos do time. 86, 87. 88, o Zé Carlos volta para ser campeão brasileiro de 88, 89, né? Você vê como são as coisas. E Juninho, irmão de Zé Carlos, não foi diferente. Juninho era franzino, era magrinho, mas Juninho foi muito perseguido pela torcida. A questão cultural que o Josemar falou aí. Você vê, se Juninho saiu do Bahia, ele saiu do Bahia enxotado pro Paulo Maracajá, foi pro Fluminense, depois foi pro Palmeiras. Aí no jogo 94, eu acho, foi 94 o jogo, Bahia e Palmeiras aqui na Fonte Nova, quem acabou com o jogo? Juninho. É isso que a gente quer de Cauli? Não. Então, eu concordo plenamente com o que o Zema falou. A questão do Bahia é cultural. Você veja, se nós tivéssemos tirado Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, talvez tivéssemos o Renato Gaúcho da vida aqui, ou Marquinhos Santos, ou Celso Roth, de repente. Imagine Celso Roth ser reinventado no futebol, Vanderlei Luxemburgo. É claro que não é padrão City, mas a gente poderia ter um aventureiro aí, ou um outro Paiva da vida. Imagine, outro Paiva aqui no Bahia. E aí, se nós tivéssemos tirado o Cauli também, defenestado o Cauli como parte da torcida queria e ainda quer, ele podia estar voltando agora com o Botafogo para o jogo de sábado. E aí, e a Mug não está nos ouvindo, né? Mas, Josemar, o que é que vocês acham aí? O Cauli ia acabar com o jogo do Bahia, né? É jogar contra o seu ex-clube, com raiva, entre aspas, né? E acabar com o jogo. Com certeza. A lei do ex ia prevalecer. A gente vê muito a lei do ex aqui vindo no Bahia. Eu concordo com vocês. Sinto também que essa parte corneteira é uma gota no oceano referente ao número de torcida do Bahia. Claro que quando a gente vê um público menor, geralmente criticando, é um público mais barulhento e tende a ter uma impressão que é a torcida inteira. E vejo também que a imprensa baiana, ela se acostumou a viver no caos e ganhar audiência através dessa crítica, e com isso muitos criadores de conteúdos, muitos profissionais da imprensa acabam inflamando em prol de resultados em audiências, ainda mais no digital. Eu vejo muitas análises fortes e infundadas em vários jogadores, já vi radialistas criticando jogadores, chamando de pereba, de ruim, de não sei o quê, e depois foi descobrir que o jogador estava passando por um momento delicado em casa com um parente, muito delicado, em termos de saúde. A gente já viu vários outros setores de jogador jogar bem, jogar ok, não foi o supra-sumo, não fez gol, não fez assistência, mas não comprometeu, e pessoas falaram que eu não perdi a paciência com esse jogador. Eu acho que a gente acaba estando aqui do outro lado, falando e influenciando também a tal ponto, às vezes por negativo, e isso, o Bahia, eu vejo que o Bahia, desde Belintani, tem criado medidas a blindar os jogadores, a ponto de influenciar certas informações, a ponto de segurar certas informações,
Acho que é um dos setores responsáveis de a gente não ver tanta imprensa agora nos treinos abertos do Bahia, porque não existe mais isso. Isso veio também através da mídia, através da internet, por ter tanta informação imediata, coisas que com o tempo a gente existia uma programação na rádio, uma programação na televisão, e você conseguiria ter algum controle. Hoje não, você consegue mapear, a gente consegue ver os soft scores, números de desempenho de todos os jogadores, o que ele fez, a quantidade que ele dormiu, quantos minutos ele andou, quanto minutos ele respirou, qual foi o momento que ele dá marcação amarela, ou seja, tem muitas informações que o adversário acaba tendo do clube. Por isso que eu vejo que o Bahia consegue se blindar muito bem, e o profissional que está na frente respondendo à coletiva, eu entendo que a coletiva em si, que é o treinador, está disposto a falar sobre o jogo, informações relevantes do jogo, para informar o Bahia. Mas eu vejo que existe torcedores hoje de perguntas de coletiva. A coletiva de Marinho é a melhor da coletiva, a coletiva de Baraúna é um podcast, é ruim. Eu vejo o torcedor que acaba sendo inflamado por essa crítica, sendo inflamado por esse confronto. Eu acho que isso tudo é desnecessário, e graças a Deus a gente tem Rogério Ceni na frente, a ponto dele ser até cínico em conseguir camuflar muitas informações que para a gente iria alimentar nosso ego, mas iria nos prejudicar, porque estaria registrado para os próximos jogos. Por isso que eu não tendo muito a criticar quem está lá na frente fazendo pergunta, não tendo a criticar também o tipo de postura que o Bahia tem na coletiva. Dito tudo isso, eu acho que a gente está muito bem servido com o Grupo City por estar imune e saber lidar muito bem nessas pressões, porque se a gente continuasse da forma que está, como muitos queriam, como muita gente da mídia queria, como muita gente, conselheiro queria, e hoje não tem coragem de falar no ao vivo, falar em rádio, falar em transmissão, falar no YouTube, que foi contra a SAF, mas foi contra a SAF para continuar o esquema que sempre teve, né, de mediocridade. Mas, enfim,